Em instantes, mais um episódio do Escúcilcast, que tem o apoio de Elite Pro, força e condicionamento, levantamento de peso olímpico, treino funcional e cross training. Lojas Cadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star Art, móveis e decorações. Olá, eu sou Moisés Escúcil e este é o Escúcilcast. Que prazer ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu vou te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Escúcilcast no YouTube e no Spotify e, é claro, ativar o sininho das notificações. Além também de nos seguir no Instagram do Escúcilcast. Dessa forma, você vai ficar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Durante o episódio do Escúcilcast de hoje, você vai ver na bancada aqui obras de arte de dois escultores, um escultor e uma ceramista de Bento Gonçalves. As obras de arte do escultor em pedra bento-gonçalvense Mauri Menegotto e da ceramista Cláudia Giordani, do ateliê Refúgio da Colina. São eles que tornam o nosso ambiente mais agradável, mais bonito e mais decorado. O meu convidado de hoje é advogado, já foi vereador e prefeito de Bento Gonçalves. Eu convido hoje aqui comigo para falar sobre a sua vida, assim como muitos já vieram, para falar sobre a sua vida. O meu convidado de hoje é Alcindo Gabrielli. Que prazer te receber aqui, Alcindo. Seja bem-vindo. Que bom poder dividir a tua história com o público, aí, com as pessoas que assistem o Escúcilcast. Eu que agradeço, Moisés, nós que nós já conhecemos há bastante tempo, agradeço pelo convite, né? E te parabenizo pelo trabalho também, né? Não só por esse trabalho, mas por outros que tu já realizou aqui na nossa cidade. E também saúdo a todos os que nos ouvem, né? Estamos Legal. Aí à disposição para bater um papo. Bacana, bacana. A gente já se conhece há algum tempo, né? Bacana. Mas é bom. O objetivo que nós temos aqui, o que a gente procura, é falar um pouco mais sobre a vida dos convidados, né? Porque tem pessoas que te conhecem como advogado, muitos conhecem como prefeito, como vereador, mas muitos não sabem de onde é que veio o Alcindo, onde nasceu, o que fez antes de ser advogado, o que fez antes de ser prefeito, o que fez antes de ser vereador. E o objetivo aqui da maior parte das pessoas que vem é falar o que tem por trás da profissão, o que tem por trás da forma como as pessoas muitas vezes conhecem determinado convidado que está aqui, né? Mas me conta, tu nasceu em Bento Gonçalves? Não, né? Tu nasceu em Veranópolis, é isso? Eu nasci Conta um pouco aí, onde é que tu nasceu? Eu nasci lá no Jabuticaba. Jabuticaba. E tinha pé de Jabuticaba também. Jabuticaba é uma localidade de Veranópolis? Na verdade ali é chamado linha Tiradentes, né? Uhum. Eu falo Jabuticaba porque é também conhecido como Barros Cassal, Nossa Senhora de Fátima lá, né? E é em Veranópolis, né? Faz divisa ali com Bento Gonçalves, na estação Jabuticaba, que tem a estação do Jabuticaba, onde ia Maria Fumaça, né? Então eu realmente nasci lá em Veranópolis, né? Lá no Jabuticaba, do lado do rio. Aliás, nasceu perto do rio mesmo? Sim. Na margem do rio, lá pertinho? Na margem do rio. Eu, na verdade, dos 5 filhos, né? Porque é filho de Alcides Gabrielli e de Lise Baldissera Gabrielli, né? Então eu nasci em casa, dos cinco filhos, né? E fui o único que nasceu em casa com parteira, né? Tinha a nossa vizinha ali, a Nona Federici, e a minha avó também, que foi minha madrinha, né? Então, eu nasci ali em casa, né? Mais um pouco eu caía dentro do rio Jabuticaba. Porque a casa ali, realmente, nós tínhamos meu pai tinha moinho, né? Moinho e armazém, enfim, né? Que é uma região de polonesa ali, onde nós morávamos. Então, eu nasci ali, né? E
Era uma localidade com várias casas ou era mais Não. Lá tinha o batalhão. Lá até 1960, um pouquinho antes de nós, você tinha o batalhão. Era uma vila do batalhão. Eu tenho, inclusive, fotos com 50 casas lá que tinha do batalhão. Né? Perto de onde tu nasceu. Sim, perto, ali, só do outro lado do Rio Jabuticaba. Então, nasci ali, né? E a casa, o moinho, ele estava assim, eu diria que a uns 5 metros do rio. Só que era no lado ali, tinha um barranco alto ali, uns 7, 10 metros, e ali tinha toda uma plantação de taquareiras, né? E onde tem taquareira, aquela raiz não deixa levar embora a terra e tal. Então eu nasci ali na beira do Rio Jabuticaba, né? Em 1962. Portanto, 61 anos. E o moinho, o pessoal ia lá para levar o milho, essas coisas? Exatamente. Lá era uma região mais de poloneses, né? Ali na Monte Claro, Nossa Senhora da Glória, São José da Nona. Tinha o pessoal ali de Santo Isidoro, que já é mais próximo de Veranópolis, ali é mais a região italiana, de italianos, né? Então eles iam no moinho de manhã, muitas vezes, e ficavam ali esperando. Para moer de pedra. Moer milho, moer milho. Milho, basicamente, né? Milho, e tinha uma época que também tinha descascador de arroz, né? E antes, eu não cheguei a conhecer, também fazia farinha de trigo. Era né? Então, o mais novo dos irmãos, não? Não, o meu irmão mais velho, que faleceu, Sérgio, depois venho eu, depois vem as minhas irmãs, a Marinês e a Maristela, e o Júcio, que é o mais novo, né? O Juscelino, na verdade, então a gente chama de Júcio, né? E eu sou conhecido como Cindo, né? Tu chegou a trabalhar lá no moinho? Chegou a trabalhar ou não? Não, acontece o seguinte, que até os 6 anos eu fiquei ali no moinho. Tá. Né? Trabalhar não, até os 6 anos não dá para carregar saco ainda, né? Entende? E aí, a partir dos 7 anos, até os 10 anos, uma coisa assim, aí foi um período que eu fiquei no meu avô, lá no Ernesto Baldissera, né? E a dona Henriqueta Graciosa Zanelato Baldissera. Em Veranópolis? Não, ali em Monte Ibérico. Então, ali do lado do asfalto, ali próximo à fábrica de carrocerias Fracasso e tal. Então, por que eu fiquei lá? Porque de Monte Ibérico até lá onde a gente morava, lá em Barros Cassal, lá no Moinho, dava em torno de 5,5 km. E então, um cara com 7, 8, 9 anos, 10, ali era mato de cima e embaixo, né? Claro que tinha a capela ali na Senhora de Fátima, mas pela proximidade com a escola rural Dom Mateus Pasquale, em Veranópolis, em Monte Ibérico. Em Monte Ibérico ali, também a escola. Exatamente, em Monte Ibérico. Ali dava, nem 1 quilômetro da onde o meu avô Ernesto morava. Então eu parei ali nesse período, da primeira, segunda, terça e quarta série, eu parei no meu avô. Aí depois, sim, da quinta série, quinta, sexta, sétima e oitava, aí parei lá no moinho. Então, voltou lá para baixo. Sim, aí eu trabalhava lá e tal, carregar. Porque o meu pai normalmente não fazia esforço físico, a mãe sim, a mãe corria, que era uma maravilha. Né? E então eu ajudava ali no moinho, roçar ali. Os irmãos também, os irmãos quase todos, não? O meu irmão saiu mais cedo de casa. Ele saiu mais cedo. Ele saiu mais cedo, né? E as minhas irmãs já tinham menos idade do que eu, então também não... Então trabalhava ali, roçava, enfim, capinava, né? Porque a gente não trabalhava na colônia, que eu digo, né? Não plantava, no início lá, né? Então eu trabalhava ali com meio turno, estudava e meio turno ficava lá embaixo no Jabuticaba. Subia e descia os 5,5 km. Para estudar. Exatamente. Normalmente é a pé, não? A pé. Só na segunda-feira. Na segunda-feira, meu pai no início tinha um Jeep, depois teve o Rural e depois teve a picape Willys, 2, aliás. Né? E já quando nós íamos para Bento, aí já era uma S10, se não me engano, luxo lá e tal. Então, na segunda-feira, meu pai levava o pessoal que ia para a cidade. Entendia? Para a cidade. Então, eles levavam lá as coisas, iam comprar coisas. Então, eu ia com ele e voltava com ele. Né? Passava o dia na cidade, quando voltava te pegava e você descia. Sim, descia e tal. Aí. E até que idade tu ficou lá embaixo? Lá embaixo, na verdade, se eu contar até a primeira, quarta série... Não, morando lá no moinho, morando no... Ah, não, depois foi o seguinte, aí, oitava série, deixa eu me lembrar, oitava série eu estudei em 4 colégios em Veranópolis, né? Na verdade, foi num só. Lá na cidade, daí. Sim. A quinta, sexta série foi lá em cima no Escola Virgínia Bernardi. Depois eu vim um ano, estudei no Felipe dos Santos, que era estadual.
Depois, 7ª e 8ª série, eu estudei no estadual também, o Divino Mestre, que se chamava São Luís Gonzaga. Aí depois eu comecei o 2º grau, 1º e 2º ano, aí foi no Regina Coeli, que se escreve Coeli, né? Então comecei ali. Mas ali, na verdade, eu comecei a trabalhar. Teve um período que eu trabalhava na colônia ali com meu avô, que dos 7 aos 10 anos, 11 ali, eu já ia lá, né, para a colônia, meio-dia estudava, e então capinar, puxar os boi, ir de carroça, juntar tung. Na casa do avô, isso, né? Na casa do meu avô. Aí depois eu trabalhei um ano, eu trabalhei um ano na escola, na fábrica de bolas. Então era serviços gerais lá, né? E jogava futebol ali no Lau Bilac, que era o time ali da comunidade de Montevideo. Aí teve o período que eu fui fazer teste no Grêmio, porque antes... Isso tu continuava morando lá embaixo, não tinha vindo para Bento ainda? Não tinha. Uma família eu morava vim pra lá. Bento com 17 anos. Ah, foi mais tarde. 17, Fez teste do Grêmio, cara? Eu fui naquela época, fiquei 2 meses, porque eu tinha passado aqui na seleção para estudar na escola agrotécnica. Certo. Né? Aí passei e tal, mas aí eu fui fazer teste no Grêmio. Né? Aí tal, passei na primeira e tal, e volta na semana que vem, e volta na outra semana, e fui ficando, eu parava lá na minha tia em Canoas, a irmã da minha falecida mãe, que também a minha tia, a tia Nelcina, faleceu. Então eu chegou lá em março, estava ainda lá, né? 2 meses lá. E aí eu cheguei, eu me recordo que era o Paulo Lumumba. Era o que? Era juvenil? Não, nessa época. Chamavam de Júnior. E tal, né? Tinha o quê? 14, 15 anos? Então 15, aí 16, essas coisas. Eu não sabia desse seu período lá. Aí eu parei. Aí foi ali no fim, quase no fim de março, eu falei com o Paulo Lumumba e disse, mas e aí, eu vou ficar aqui, eu não vou ficar do reamador, cabeça, né? Ele disse, a gente não sabe, né? Tu vai vindo aí. Eu disse, não, então, se eu não sei, eu vou embora. Aí quando eu voltei, na verdade eu voltei aqui para estudar, voltei no agrotécnico. Só que quando cheguei eu tinha perdido muitas faltas, né? O currículo já estava andando, né? Então, esse negócio de estudar enologia e tal, né? Não deu certo. Você foi, aí eu voltei para lá. Voltou de novo para Jabuticaba. Ah, não, lá para o avô, lá em cima. Para o meu avô e tal. E nesse meio tempo aí do 2º grau, o meu pai, como o pessoal lá dessa região aí, nos poloneses, começou a vir para Bento, migrar para cá. E veio 2, e aí arrumava emprego. Imagina, lá naquela região não tinha luz, não tinha água, nada, né? Os únicos que tinham luz ali, nós tínhamos geração de luz própria, né? Entende? Sim, tinha gerador ou pelo Era moinho? Um dínamo. Pelo moinho. Porque aí tocava o moinho com água, tocava para serrar lenha. Para tudo. E para gerar energia. Exatamente. Inclusive energia para o meu avô, que era 2 quilômetros para cima, né? Então, e o pessoal começou a vir para Bento, né? E aí, armazém tinha mais, né? Moinho também pouco, né? Aí o meu pai acabou comprando um imóvel lá em Veranópolis, reformou, era para morar lá, na esquina lá, me lembro até hoje, das Valdaranha ali. Pô, no centro? É na Palugana, chamada Palugana. Não, tá 4 quadras, 5 do centro. Sim, pertinho. Ali da Igreja Matriz São Luís, né? Aí não deu certo e acabou comprando aqui em Bento. Só que eu vim para Bento, eu vim um ano depois. Cheguei um ano depois da família. Continuou na casa do avô lá em Veranópolis. Continuei lá e tal. Né? Então, eu tive esse período lá em Veranópolis, lá na casa do meu avô, que eu trabalhei um ano com carteira assinada ali na fábrica de bolas, trabalhei um pouquinho numa fábrica de carrocerias também. Eu me lembro da época que normalmente ali tem a família Fracasso, seu Isaír, seu Horácio, seu José. Essa ainda existe, né? Existe assim, não com tanta movimentação, mas existe ainda, né? Quem trabalha lá é o Paulo Fracasso, que é o filho do José, que ainda, o José é vivo, o seu Isaías também. E eu me lembro lá, eles me apelidavam de Fúria, porque eu estava com todo leite, né? Pegava aquelas madeiras lá na mão e ia empurrando, né? E eles já com mais idade, né? Complicado. Mas então ali foi um período trabalhando no meu avô, né? Como eu disse, juntando tunga, milho, capinando e tal.
E esse um período aí de um ano e pouco, também na fábrica de bolas, aí com carteira assinada. Legal. E aí eu vim para Bento Gonçalves, né? Aí a gente veio para Bento Gonçalves. Com 17 por aí? 17 para 18 aí, né? Que foi na época que... Me diz uma coisa, o cara que foi prefeito, foi vereador, foi diretor no Ministério da Cidadania? Cidadania. O gosto pela política já tinha lá atrás? Já começou desde cedo? Veio depois? Veio quando veio para Bento? Foi na época de Jabuticaba? Na verdade, essa questão... Minha profissão sou advogado, sou político. Né? Tudo bem, mas eu não tenho a política como profissão. Pelo menos para mim. Advogado, né? Para mim, a minha profissão não é bem política. Eu sou político e tal. Né? Partidário, porque políticos somos todos nós, né? Sem dúvida. Entende? E, então, quando eu pensei, bom, advogado, por que advogado? Eu, na realidade, primeiro vestibular, eu fiz para agronomia na URGS. Agronomia, segunda opção, tinha outra opção, era educação física. Tudo a ver, né? Tinha feito o teste pro Aí grego, não né? passei e tal, né? Aí o que acontece? Aí não passei lá, fiz em Caxias também. Aí em Caxias eu passei no vestibular. Naquela época eu trabalhava na Farina S.A., que foi o meu primeiro emprego aqui em Bento Gonçalves. Quando depois tu veio para cá, o primeiro foi na Farina. Farina S.A., exatamente. Ali foi... aprendi muito ali também, né? E a questão da política, na verdade, voltando um pouco para o teu questionamento, a questão da política, na verdade, a política eu comecei a fazer com 12 anos. Né? Por que com 12 anos? Porque eu me recordo até hoje que nós tínhamos, o Joarte Fracasso, tinha uma turma da mesma idade, né? Naquela época, quando tinha campanha, a gente saía colar cartaz. Nem sei quem é que pedia pra gente. Eu acho que na ele época ia lá que dava para colar cartaz em tudo que é lugar, em poste, em pedra. Eu não levava escada, então normalmente eu já era meio mangolão lá com 12, 13 anos. A gente se agachava, subia um cara em cima do ombro aqui, e aí eu levantava, o cara passava a cola no poste e era colado aquela propaganda preto e branco. Sim. Muitas vezes tinha até vermelho. Eu me lembro até de quem a gente fazia propaganda lá, que era o Lino Sardo, que foi deputado estadual do MDB, na época era MDB, depois passou. Tu era do MDB já naquela época. Sim, isso até hoje, né? Sim, isso aí. E o deputado federal era o Nadir Rossetti, um cara meio cabeludo aqui de Caxias do Sul. Também MDB. Também MDB, que depois ele foi para o PDT, na época ele foi cassado, inclusive. E para senador era o Paulo Brossati. Então eu tinha 12 anos, isso aí deve ter sido em 74, se não me falha a memória. Tu fazia por convicção ou porque o pai era tal? Não, ali a turma nossa, ali do Baldissera, Gabriele, ali era MDB. Da onde nós saímos, lá que o meu bisavô morava em Vila Flores. Existe a casa até hoje lá, não é mais da família e tal. Então, mas lá em Vila Flores, a turma dos Cristianetti, que é por parte da minha avó paterna, e Gabriele, tudo era arena. Era arena. E aí o meu avô, o Stefano Gabriele, lá eu não cheguei, eu ia muito lá no meu avô também, Stefano Gabriele. A minha avó, né, a Lúcia, que foi minha madrinha, casou com o Stefano, né? Aí ele chamava a turma de lá de chamava ela de Brisoleta. Porque, claro, né? Passou a ser também MDB. Sim. Então tinha uma ligação aí. E lá em Veranópolis sempre a gente teve... o meu pai era, como tinha comércio já, não era aquela coisa... tão radical como é hoje, a coisa está muito radical, né? Então ele não manifestava muito, mas já havia uma ligação, sim, com o MDB, né? Certo. E aí os prefeitos também lá, o senhor Ruas, que era o dono da Boito lá, foi 2 vezes prefeito lá, na época não tinha reeleição, né? E o Nadir Mário Pellegrino Perufo foi 3 vezes prefeito, sem reeleição, né? Sim. Então a gente tinha essa ligação, né? Que legal, bacana. E aqui, na verdade, em Bento, por que eu acabei entrando? Eu aqui em Bento, então eu trabalhei na Farina, alguns anos, trabalhei depois um período na Joia Móveis. Nesse período tu ainda não estava como advogado? Não, eu na Farina eu era controlador de produção, programação e produção. Então,
Não era programação de computador, porque não, programador das máquinas, da produção lá. Sim. Aí eu levava lá, no fim da tarde, eu levava para o pessoal da função 1, 2 e 3, o que tinha que ser produzido no outro dia e tal. Certo. E no fim da tarde, ia lá pegar o que tinha produzido. Que tinha dado de quebra, essas coisas ainda. Então, e eu morava aqui na Licorsul, né? Então, trabalhei na Farina, trabalhei na Joia Móveis. Lá na Joia Móveis já entrei como, na época, era supervisor de segurança e medicina do trabalho. Hoje é técnico em segurança, né? Tu fez curso, então? Fiz curso pela Fundacentro, né? Certo. E aí, depois de lá, eu acabei saindo porque eu queria começar a fazer um estágio e tal, em algum escritório, né? Não consegui. De advocacia. De advocacia, porque eu já estava cursando. Estava cursando. Então, saía de manhã, naquela época era 48 horas, hoje é 44, né? Então, saía cedo, era 7 horas que tinha que estar lá. Eu almoçava normalmente na Joia, por exemplo, ali na período da Joia, eu almoçava lá mesmo, né? E depois já levava roupa, né? Tomava um banho lá no fim da tarde, vocês aí pegavam o ônibus, voltava 11 horas naquela época. Nessa época eu já conhecia a Nádia ou ainda não? Eu conhecia a Nádia indo para... para Caxias? Iam juntos? Na verdade, sim, porque a Nádia, eu morei antes de casar aqui na Avenida Castelo Branco, bem na curva ali da Meber, era vizinho da Meber. Sim. E a Nádia, o pai da Nádia, o seu Vitório e Dona América, gente finíssima, né? Então, havia uma relação muito bonita. E a Nádia, ela saiu lá do barracão, o pai dela tinha uma olaria, e veio morar aqui na Castelo Branco também. A diferença é o quê? Dá 200, 300, 400 metros. Né? Pertinho. Então, na verdade, ele acabou namorando durante a faculdade. Certo. E eu trabalhei na Saltão também. Ali também trabalhei como técnico em segurança. Ainda como técnico, mas sim, cursava. E na Saltão, a Saltão me ajudou muito ali. Eu devo muito. Saltão, na época, o diretor era o seu Fole, porque teve um período que eu fazia estágio e trabalhava ali também. Então, eles me ajudaram muito. Na época do casamento também. Que legal. Então, eu trabalhei e a partir dali eu me formei. E aí abriu um mega escritório, né? Não, na verdade, eu não sei como é que... Eu acho que a Nádia Locke era dentista, eu não sei, eu acho que ela não está atuando mais hoje. Esse é um dos casos raros. O Alcindo vai contar a história para vocês. Ele foi abrir o escritório dele nos fundos de uma dentista. Tinha um degrau lá, porque era depósito lá. E aí, não sei, eu acho que eu era cliente dela ali. Né? Paciente? Paciente, exatamente. E acho que nós comentamos que eu ia começar a advogar e tal. Ela me disse, tem uma coisa aqui atrás, se tu limpar e tal. E aí o meu pai, nós compramos aquelas, tipo forrinha de pilos iliotes. Sim. Compramos uma porta lá e fizemos uma divisória. Limpei, botei um forrinho solto daqueles de 4 milímetros. Nem era 6 milímetros, 4. Bem fininho. E comprei umas cadeiras usadas, mesa usada, né? E comecei ali. Mas nesse período saiu da... teve um período que por isso que eu digo que a Saltão ajudou muito, que eu trabalhava meio turno na Saltão e meio turno ia para o escritório. Mas aí foram alguns meses, porque não tinha como conciliar, e começaram a surgir alguns trabalhos ali, né? Alguns processos para fazer, inventário, separação, algumas coisas assim. E aí deslanchou. E na verdade, depois... já advogado ali, foi em 88, eu me formei em 87, colei grau em 88, devo ter começado em 88 a advocacia. E depois, quando era na Joia, na verdade, eu era supervisor ali, chamavam de segurança, né? Que tu cuidava quase de tudo, um pouco da área da segurança e medicina. Porque tu tinha que cuidar do pessoal dos pedreiros, dos guardas, né? Ali, da conservação, enfim, dos prédios, ali das viaturas, e também dessa questão da segurança e medicina do trabalho, equipamento de segurança, extintor, essas coisas todas. E lá tinha um diretor do sindicato dos trabalhadores da indústria da construção e do mobiliário. Eu conheci ele era do sindicato e eu meio que fazia parte da empresa, né? Supervisor ali. E um dia
ao mesmo tempo que eu trabalhava na Saltão e cuidava disso, eu também tinha começado a advogar. E eu encontrei o Josende. Eu não pedi autorização para falar alguns nomes aqui, mas certamente não tem nada. Não, pode falar de todos. O Josende me disse, tu não quer trabalhar lá no sindicato? Pô, Josende, como assim? Trabalhar lá no sindicato, né? Me conhecia lá como supervisor. Não, ele disse, não. Eu disse, só que eu não, nessa área trabalhista eu não manjo muito ainda, né? Tinha um outro colega, um advogado lá, e ele só disse, é salário mínimo. Não, vamos embora. Tá bom, e aí eu comecei, na verdade, assim, lá tinha várias ações trabalhistas na época, né? Então comecei lá no Sindicato do Mobiliário. Depois, em 89, já eu, junto com o Clair Sanches e um pessoal lá, nós fundamos o Sindicato das Indústrias Trabalhadoras na Alimentação, que engloba vinho, massas, frigorífico e tal. E aí eu comecei a trabalhar também lá no sindicato, muitas ações lá e tal, né? Mas nesse período ainda não tinha te envolvido com política, né? Não. E aí, política também ali por 90 e pouco e tal, que aí eu já estava na política, eu trabalhei no sindicato dos metalúrgicos, né? Então eu tinha 3 sindicatos, era uma época de várias ações trabalhistas e tal, né? Que as empresas também não se preparavam muito, não cuidavam muito dessa questão trabalhista, e evidentemente, né, falando em evidentemente, que surgiram muitas ações, né? Então foi uma época boa, né? Antes de entrar para a prefeitura, né? Como prefeito, que aí eu parei, né? Sim, não dá para conciliar, né? A OAB nem permite, né? Entende? Hoje tem prefeitos aqui que são médicos, eles são prefeitos e continuam muitas vezes, se a cidade é menor, né? Continuam clinicando, indo para o hospital, meio turno, trabalho lá, meio turno. Então eu trabalhei nesses 3 sindicatos, e também no Sindicato do Comércio, né? Mas aí foi posterior à questão do prefeito. Certo. Eu saí da prefeitura, tive que trabalhar, né? Certo. Tu anda na linha, é assim, né? Deixa eu pedir, como é que surgiu a questão o primeiro movimento com a política? Quando que tu decidiu que tu ia ser vereador? Quem te convidou? Como é que foi? Enfim. Na realidade, quando eu cheguei aqui em Bento, então trabalhava nessas empresas e tal, morava na Licorsul, e eu, lá pelos tantos, eu tinha uma eleição ali, eu escolhi como presidente aqui da comunidade Igreja Santa Catarina. Tu já tinha vinculação com o MDB, filiado e tal, ou não? Não. Ainda ali quando... Não, eu me filiei em 90, se não me falha. Aí eu fui presidente ali da Santa Catarina, enfim, tinha trabalhado já em 2, 3 empresas e tal. Tinha meu pai e minha mãe que conhecia muita gente daqueles que vieram de lá, de Veranópolis, vieram para Bento, os poloneses. E aí, em 1990, o Carlos Bertuol, que era presidente do partido, que também concorreu a prefeito, né? Um dia eu encontrei com o Diamantino, aqui da Licorsul, e teve uma outra pessoa... Diamantino Belo dos Santos. E teve uma outra pessoa, não estou lembrado agora. Eu acho que falaram lá ele já era afiliado e tal, falaram pro Carlos, tem lá na Licorsul, tem o fulano de tal, né? E aí, o Diamantino me encontrou, conheci ele de vista, assim, porque ele morava e mora... Morava perto da tua casa? Morava aqui mora na Licorsul. Tua casa era perto ali. Aqui da Castelo Branco, ele mora aqui na Arthurzinho. Sim, na casa, tá certo. E aí ele disse, o Carlos Bertuol quer falar contigo. Eu disse, eu já sabia, Carlos Bertuol, Meber, enfim, né? E Aristides Bertuol, né, que foi deputado, né, pelo MDB, foi prefeito também. Aí ele disse, ele quer falar contigo. O Carlos Bertuol falar comigo e tal, era ali no centro. Aí eu cheguei lá, ele disse, tu não... Sim, estou resumindo, né? Você quer ter filial ao MDB? Sim. Mas como é que se faz isso, né? Não, tem a ficha aqui e tal. Tá bom, pode já preencher aí. E aí depois na eleição de 92, né, o Carlos, se não me engano, era o presidente, e na época concorreu o Aido, né, que é primo, né, e o Olmes Pertlevis, e foi ali que me convidaram para concorrer. A minha mãe faleceu dia 18 de junho de 92, foi numa quinta-feira santa, e eu acabei decidindo concorrer no sábado, né, tu vai ou não vai? E a convenção foi no domingo. E a convenção foi ali no Colégio Marista,
que eu decidi concorrer. Eu só disse, vou parar um mês, aí eu não vou fazer campanha. Naquela época era 90 dias. 90 dias, 3 meses de campanha. Começava em seguida, né? E aí depois, com essa questão do falecimento da minha mãe, com 57 anos, né? Poxa vida. Foi realmente um baque isso aí. Uhum. E tu te elegeu nessa eleição? Sim, me elegi. Foi porque aí teve aquela questão dos 21 vereadores e eu me elegi. E realmente, a campanha foi basicamente visitando famílias, quem eu conhecia, os conhecidos do meu pai e da minha mãe. Na Licursul eu, na verdade, saí com 200 e poucos votos ali, até pela questão da... E aí comecei vereador. Depois eu fui para a reeleição, que foi em 96, que na verdade, naquela época ali, estava aquela questão de coliga com partido, não coliga, né? E aí eu me lembro que o Olmes me disse assim, vocês querem que concorra e tal? Tá, mas tu aceita ser meu vice? Eu disse, sim, eu tenho uma eleição bem encaminhada, né? Porque aí tu era vereador, tinha o prefeito do partido, essas coisas, auxilia muito, sabe? Claro. Né? De forma muito correta e tal. E aí eu disse, não, eu aceito, mas eu tenho uma eleição bem encaminhada para vereador, mas não tem problema. E era difícil de ganhar aquela eleição de 96, realmente. E eles, não, era só para ver se tu realmente... Aí eu fui a vereador, me elegi. Aí depois fui a vice-prefeito, depois a prefeito. Então, essa questão ali de vice-prefeito e de prefeito e a própria reeleição tem muitas histórias, né? Que a maioria do pessoal não sabe, né? Entende? E daria para escrever um livro. Daria para escrever um livro. Tem assim como, se tu pode me dizer assim, talvez não ou talvez mais, o que mais te marcou? Não sei se a palavra é negativamente, mas coisas assim que não foram boas, não um fato específico, mas dentro do período entre vereador e prefeitura. E o que mais te agradou nesses períodos aí? Tu tem assim como pontuar, poxa, isso aqui eu não gostava, ou isso aqui eu gostava, aconteceu, eu gostei, sei lá, o fato de estar na Câmara, de votar os projetos, enfim, projetos, a gente sabe que tinha projetos polêmicos também, que isso era mais complicado, né? Mas eu sempre, até na época era um pouquinho mais duro na queda, assim, de ter posição, é isso aqui e ponto final. Assim, na política tem coisas boas e coisas que não são tão recomendáveis, como existem em todos os setores, né? Mas eu considero que a política se não é a melhor, é uma das melhores formas, né, de ajudar as pessoas, né? A boa política. A gente sabe que tu faz ali educação, tu faz saúde, segurança. Eu para mim, a educação é o ponto principal, né? Tanto é que quando eu fui prefeito, aí havia um investimento muito grande. Nós chegamos a investir 42% do orçamento em educação. Não dá voto, né? Entende? Porque tu reforma escola, tu qualifica professores, tu faz creche, enfim, faz uma série, posto de saúde, na nossa época foram 5 postos de saúde, entende? Na questão do esporte é saúde, foram 4, 5 ginásios, entende? Tem coisas que não dão voto, né? Mas a gente tem que ter convicção que tem que fazer o melhor, sem pensar numa reeleição, né? Sem pensar muitas vezes na gente. Então, a política eu considero uma das melhores formas de ajudar as pessoas. Né? A boa política, não aquela política que tu vai lá, e tem isso na política, né? Tu vai lá para enriquecer. Né? Política, na minha visão, não é para enriquecer, é para ajudar as pessoas. Então, essa é a parte boa. Bom, outras coisas, tu muitas vezes não é bem compreendido, não é reconhecido, faz parte do processo, né? Mas a política, eu gosto da política. Eu acho que as pessoas de bem não podem desistir, tem que ficar, nós temos que tentar, não é fácil, tentar trazer cada vez mais pessoas de bem para a política. Porque senão só vão ficar, com todo respeito, só vão ficar os bandidos, né? A gente vê, e não dá para falar só de Brasília, não, né? Entende? Então a política é boa. Muitas vezes o pessoal diz, a política nenhum presta. Não. Normal, né? É mais normal a gente ouvir isso aí. Esse é o tipo de discurso que interessa para os políticos corruptos, que tem bastante, tem. Só que o político,
e você sabe disso, o pessoal não se dá conta, o político não vende Marte, não vende a Lua, não vende Júpiter, ele vende o seio da sociedade. A pessoa, não, mas vai lá e se corrompe. Não. O cara não fazia a coisa bem feita, lá já não fazia. E se não fazia porque não tinha oportunidade. É isso aí. Então, eu entendo que, claro que todos os crimes que são tipificados no Código Penal não podemos concordar. Mas eu diria que o pior dos crimes é a corrupção na vida pública. Porque a corrupção, o pessoal não se dá conta. E normalmente são os que mais precisam, não todos, evidentemente, né? Mas porque a corrupção na vida pública, ela mata as pessoas na fila dos hospitais, né? O desvio de dinheiro público na educação, por exemplo, né? Falta de cultura, falta de educação. Então, eu considero a corrupção, eu diria, um dos piores crimes que existem, né? Entende? Muitas vezes a gente ouve vários crimes. Por exemplo, eu estava vendo hoje de meio-dia, não sei se foi ontem, roubo de fios, desses fios, né? Mas quem é que está comprando esses fios aí? Você acha que esses delinquentes, né, eles estão pegando fio para comer fio? Não, eles estão pegando fio para alguém comprar. E evidentemente que quem compra fios de cobre e tal é alguém que está no mercado. Né? É verdade. E assim nós podemos citar outros casos, entende? Questão de roubo de veículos, né, que desmancham peças e assim vai. Então, se tem na vida pública coisas ruins e pessoas que não fazem, nós temos lá no seio da sociedade também. Independente de cidade, eu não estou falando especificamente aqui, eu estou falando no contexto geral, no mundo ensina. Uns mais, outros menos. Então, eu acho que a alegria, eu tenho um deputado federal que eu tenho, digamos, a certa afinidade, né, que é o Osmar Terra. O cara podia ser médico, hoje o médico ganha dinheiro, meu Deus do céu, né? Então, ele gosta de fazer política e gosta de ajudar as pessoas dessa forma. Entende? E ajuda de forma coletiva. Esses dias eu vi um deputado dizendo, se vangloriando que eles eram do individual, de dar liberdade, né? E criticando o coletivo. É um absurdo. Eu acho que o político tem que trabalhar para o coletivo e não achar que é o individual, cada um faz o que quer. Não é bem assim, né? Nós temos limites. O meu direito vai até onde começa o direito do meu semelhante. Então não é bem assim, dizer, olha, o meu lugar é onde eu quero, eu faço que. Não é isso, não. Então, tu tem uma coletividade, tu tem uma cidade, e assim vai. Então a questão de ter sido prefeito 4 anos é uma alegria, é uma satisfação, porque a gente conseguiu, claro que com o dinheiro público, com a arrecadação daqueles que trabalham, a gente conseguiu ajudar muita gente. Né? Enfim, eu falei, né? Tu foi vereador, depois tu foi vice-prefeito, né? Tu sempre, exatamente, digamos assim, na Câmara tinha lá o presidente da Câmara, é um conjunto de vereadores, tu acaba votando algumas coisas, depois como vice está abaixo da figura do prefeito, mas no momento que tu chegou a ser prefeito, bom, eu sou prefeito, agora as decisões, elas passam por mim, eu vou delegar. Nesse momento aí, no dia que tu te elegeu, o que tu pensou? Pô, hoje quem define agora sou eu que vou comandar, eu que vou decidir, eu que vou delegar. Esse momento foi difícil para ti, assim, entre esses 4 anos, ou o início do trabalho? As coisas foram muito diferentes de ser vice, de ser vereador, de ser o técnico da segurança do trabalho lá da Joia, da Salton, né? Como é que foi esse período aí? A questão ali na eleição, aquela época, como eu disse, teria que ter um livro para escrever isso aí, né? Para relatar todos os fatos que ocorreram. Lidar com vários partidos, lidar com vários tipos de pensamento. Começou, né? Que, na realidade, ali, eu sequer na convenção dos partidos, quando eu concorri a prefeito, fui na convenção. Pelo menos naquela que ficou em aberto. Eu não fui para a convenção. Só que aí não tinha candidato e tal, porque quem estava concorrendo, né, em tese a oposição, tinha uma eleição garantida. Naquela época nós realmente tínhamos pesquisas que era coisa de 60%, 70%. Então, na verdade, todo mundo estava correndo, né?
Entende? E aí eu até queria no início e tal, estava à disposição, porque eu era o vice-prefeito, né, de uma coligação, mas era o vice-prefeito. E aí, mas eu senti que, na verdade, ali tinha uma certa resistência para alguns fatos que não vêm ao caso aqui. E aí nem fui, então tá, eu não vou nem para a convenção. Só que ficou em aberto essa questão da convenção para o último dia era na quarta-feira. E aí, por questão de ligação desse, ligação daquele, a juventude do MDB foi lá conversar comigo, o Carlos Bertuola, o próprio Aida, na época estava no MDB. Aí eu disse, não, tudo bem, vamos embora, vamos lá. Eu pensando comigo, vamos acabar, não vai dar certo aqui, vamos acabar perdendo essa eleição. Era uma eleição difícil, realmente. Né? Então tu concorreu achando que era difícil de ganhar. Achava que não ia ganhar. Para mim, né? Lá fora, tu tem que mandar bala, né? Claro. E foi lá, mas no final lá a coisa começou a virar e tal. E realmente ganhamos, né? Ganhamos a eleição. E ali naquele período, pós a eleição, foi um período um pouco difícil, né? Porque vieram algumas ameaças escritas e tal, não sei de que, enfim, né? Então a gente que atingia a família, a filha e tal, e a gente aí ficou preocupado ali, eu meio que deu uma situação bem dramática ali. Antes de assumir isso. Antes de assumir, até de saúde e tal. Mas aí depois foi, né, embora e aí acabamos tendo que definir, havia já um acordo, né, anterior ali, né, para ser bastante claro, com os partidos coligados. Eu, na formação do secretariado, na verdade, cumpri com o que foi. Quando dá a palavra, não tem. Mesmo que... Então, acabei cumprindo com o ajustado, definimos os secretários e a roda está dando, meu filho. Aí tu não tem, né? O teu dia a dia lá dentro da prefeitura te faz caminhar, né? Tu não tem tempo, né, para ficar... Então, era de segunda a domingo, né? Os 4 anos, na verdade, foi assim. Nós temos o dia a dia ali, né? Entende? E de noite, um prefeito, sinceramente, vai ao pé da letra, ele é exigido, né? Vai para o evento tal, aqui é uma cidade que tem muitos eventos em decorrência do turismo, então tem muitos eventos, e reuniões e tal, e jantares, e no interior, né? O sábado... Sempre tinha eventos, eu ia para almoço de meio-dia, de noite ia para jantares, porque as comunidades têm muita festividade aqui, né? Até em razão da nossa religiosidade também, né? Tem que limitar o espírito, mas também tem o saco vazio, não para em pé. Então tem muita festividade. No domingo, muitas vezes eu chegava aí em 2 ou 3 comunidades, né? Chegava aí assim, eu ia na missa, né? Na minha uma, depois eu ia na sopa de capelete na outra, e na terceira ia lá no churrasco ou na sobremesa, tá? E mesmo assim tu ia havia digamos, muitas vezes até eu digo uma queixa, né? Mas não foi lá em tal lugar. É que muitas vezes tinha 5, 6, 7 festas. Ou né? mais. Ou mais, chegava a ter 10, 15 compromissos num domingo. Então, e aí tu... Depois das festas ia para casa, né, cansado e tal. Era esse o momento. Domingo de tarde e de noite. Muitas vezes ia para missa no domingo de noite. E aí muitas vezes tinha até no domingo de noite. E eu realmente procurava participar muito disso aí, né? Então foram 4 anos assim, puxados. E aí veio a eleição, por N fatores aí que não vem ao caso aqui, né? E ciclicamente isso acontece. Eu me recordo de uma eleição lá de 82, eu já estava em Bento, né? Então, mais ou menos na de 2000, aquela que nós ganhamos, também foi mais ou menos assim, né? Estava meio perdida e está ganho. Depois, naquela em que em tese estaria ganho, acabamos não obtendo sucesso, né? Sim, assim como foi uma surpresa tu ter te elegido quando tu achou que não ia dar, foi surpresa tu não ter te elegido quando achou que ia se reeleger. Exatamente. Não vem aqui vários fatores e tal, alguns por falha nossa, outros por uma má compreensão. E não adianta, quando pende para um lado uma eleição, tu não reverte mais, né? Vai ganhar, mas eu não vou votar. Sim, mas todo mundo, né? Pensa, que nem aquela história, né? Que teve um jantar, iam fazer um jantar para tantas pessoas, mas tinha que levar o vinho. Então, 10 pessoas lá dizem, vamos
tem que levar tanto, sei lá, 2 garrafões de vinho, enfim. E aí vai lá, nós vamos colocar numa pipa lá, né? Então vai ter o vinho de graça lá pro pessoal, né? Aí lá um cara disse, um garrafão de vinho, eu vou levar água dentro do garrafão, né? Só que a hora que abriram a torneirinha da pipa lá, só saiu água, todo mundo pensou a mesma coisa. É isso aí. Então, verdade. Mas foi um momento bom, depois a gente também... Deixou o último ano de governo, onde tu foi prefeito, foi 2008, né? 2008. Aí tu voltou a advogar depois no período seguinte? Opa! Em seguida, logo em seguida. Ali eu na época tentei montar uma empresa de assessoria e tal, mas não é tão simples assim, né? Porque tem muita gente que tem muito mais experiência, tal, pessoas que trabalharam nessa área e aí acabam se aposentando e depois, né? Então é que muitos desembargadores e tal aposentam, tem um período ali de como é que eles uma quarentena e tal, e depois imagina, um ex-desembargador ou advogado, um escritório, mas aí não deslanchou, e aí eu voltei a advogar, né? Voltei a advogar. Aí o pessoal lá do metalúrgico me acolheu como, né, eu já tinha trabalhado, e também o pessoal dos sindicatos comerciários também me deu a oportunidade de retornar, e afinal tu tinha que trabalhar, né? Eu não era aposentado, né? Hoje, evidentemente, outra coisa que o pessoal diz, aposentou e tal, como prefeito. Não, o prefeito, e hoje também, antes, não sei. As pessoas acham que o vereador tem muita gente. O vereador se aposenta, não existe aposentadoria do vereador. Tu contribui como se fosse o trabalhador lá de fábrica. Então, contribuiu pelo INSS, contou, claro que como o salário do prefeito hoje eu não sei quanto tá, mas na época estava, acho que 9 mil, eu não me lembro, ou 6 mil, eu não me lembro. Então tu tinha uma boa contribuição, eu acho que era 6 mil reais, e tu tem uma boa contribuição, que é quase o teto. Então eu me aposentei, felizmente até assumir a prefeitura, né? Eu tive algumas ações boas, então a gente tem aí alguma coisa que dá para, mas tem que trabalhar, né? Não adianta, né? Então, e o detalhe é que você retornar para a advocacia, sendo político, é meio complicado, entende? Eu, para começar a advogar, foi uma maravilha. Voltar não é fácil. Tu sentiu o que? Um certo receio? Não, é que, claro, tu fica fora durante todo esse período, né? Retomar cliente. O pessoal que fica com... Teve pessoal... Foram 4 anos que tu não advogou, né? Esse período de prefeito. Basicamente 8, né? E depois, o previce também, né? Sim, sim. Pois é. E eu tinha a sociedade com a doutora Juliana. A doutora Juliana casou, acabou depois indo para a Itália e foi fechado o escritório. Então, teve um pessoal que começou comigo lá, que a gente não vem ao caso aqui citar nomes e tal, né? Que começou comigo lá em 88 e tal, né? Que já auxiliou um pouco e tal, que prosseguiram. Hoje o pessoal tá que meu Deus do céu, né? É um belo patrimônio e tal. E hoje a minha área, digamos, eu teve um período que eu fui a Brasília também, né? Ficou lá um período. Eu assumi lá como diretor do Ministério da Cidadania. Então também é um período que eu fico fora, né? Tu ficou 3 anos lá? Não, fiquei 2 anos, um ano. Um ano, porque aí eu voltei. Durante o governo Bolsonaro, né? Exatamente. Eu voltei para concorrer e aí acabei não voltando, né? Voltei a advogar um período e, enfim. Então, assim, voltar a advogar não é fácil, né? Porque tu está acostumado com uma outra dinâmica, né? E o pessoal jovem, e aqueles escritórios que prosseguiram, né? Então é difícil, né? É difícil. Não é tão simples assim, não. Mas nunca perdeu o gosto pela política, né? Não só a política de concorrer a algum cargo, mas política partidária, a vida partidária, a participação, né? Sim. Formação de novos líderes, a oportunizar outras pessoas, sei lá, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, né? Sempre teve isso, né, Alcino? A gente continua fazendo esse trabalho, porque como eu te disse, se eu acho que eu entendo, acho não, tenho certeza, que a política é uma das melhores formas de ajudar as pessoas, principalmente de forma coletiva, né? Eu
evidentemente que eu procuro também trazer pessoas novas e tal. Então mas é uma tarefa fácil, porque, como eu disse, para os maus políticos, é bom dizer que todos os políticos são ladrões, todos os políticos são corruptos, porque aí todo mundo é colocado num saco só, né? Mas nós temos que separar o joio do trigo. Então, a gente continua fazendo, eu na verdade sou presidente do MDB, né? E continuo fazendo esse trabalho também, né? E a gente tem também contato com a região, em decorrência do trabalho que a gente faz. Então, a gente tem contato com vários colegas aí, tem Flores da Cunha, Antônio Prado, Nova Roma, né? Então, procura também fazer essa intermediação política aí, né? E sobra tempo para pescar, para dar uma volta na colônia, para voltar lá para Jabuticaba, passear? Não, eu volto muito para lá. Onde é que tu costuma passar, por exemplo, final de semana, feriado? Final de semana, normalmente, agora eu tenho minha filha em Porto Alegre, ela é advogada também, né, tá com 33 anos. A Letícia seguiu a profissão do pai. Inspirada por ti, tu incentivou ou ela... Não, eu creio que foi uma decisão dela. Ela, se não me engano, ela também tinha a questão da medicina e tal, né? Entende? Mas, de repente, ela pensou e foi para a questão do direito. Tá super bem, é uma alegria muito grande. Bacana. Casou já, né? As coisas estão andando bem, então logo ali em final de janeiro vem uma netinha. Oh, que maravilha. E a Letícia tá super bem. Então, na verdade, eu ultimamente, assim, depois que, inclusive, eu saí de Brasília, foi em 2019, não viajei, por exemplo, de avião, não viajei mais, né? Devo ir a Brasília semana que vem ou outra. Mas, basicamente, eu fico aí, por aí, né? Alguma saída com a Nádia, né? Vou muito a Porto Alegre, ou a Letícia vem para cá, junto com o Carlos, né? Cuido do cachorrinho, do Tuco, né? E a Letícia tem cachorro lá também. Então, basicamente, por aí, na verdade, eu gosto muito do interior, da natureza. Por isso que eu te pedi, porque tu é um cara que tem muito essa questão da raiz, né, de ir pro interior, de, sei lá, pescar, brincar lá, fazer um churrasco mais ao ar livre, mais... Nós tínhamos um grupo, na época do presidente lá, que era o Elvio de Lima, que faleceu, né, foi vereador nosso, do MDB também. Então tinha o Elvio, tinha o Nelson, tinha o meu irmão, tinha o Benito, tinha o Sanches, Luiz Carlos. Tinha um grupo, a gente, normalmente, seguido, a gente ia acampar, ia lá para Cachoeiro do Sul, lá que tem um colega que tem uma área de terras lá. Nós chegamos aí a Laranjeira do Sul, acampar lá em Laranjeira, quer dizer, a gente ia, o grupo ia, 2, 3 caminhonetes aí. Mas agora não está mais por aí, mas é família, né? A Nádia, a Letícia, o Carlos. Eu tenho, mas vou muito lá para a região onde eu morava, lá no Jabuticaba. Meu primo tem uma área de terra, nós não temos mais terra lá. Vendemos quando meu pai veio para cá, ele foi vendido lá, moinho e tal. E infelizmente... Mas o moinho não existe mais. Não existe, infelizmente não existe, porque eu acho que senão eu iria lá no moinho. Porque lá é uma região ali que Berabas podia... talvez aproveitar, mas é aquela região dos túneis ali, né? Onde tem a usina ali, do lado da ponte ali, eu digo a ponte do trem, né? Certo. Que ali passa como é que chama ali, o número agora me fugiu, aquela que vai até Porto Alegre, né? Lages, lá para cima. Tá? E então o moinho passa trem lá, passa ferrovia. Passa trem. Não tem mais aquela estação onde os maquinistas paravam. Tinha 3, 4 casas ali que havia troca dos maquinistas. Ali, eles ficavam lá? Sim, ficava ali e trocava. Hoje não existe mais, tudo via satélite, né? Então, não sabia disso. Não. Esses eram clientes também que vinham ali acabavam armazém, ficando lá, sei lá, um dia. No armazém comprar ali e tal, e assim, né? Então eu vou muito lá no Jabuticaba, lá, muitas vezes. Claro que não no inverno, né? Agora não dá com frio e tal. Mas eu vou lá, né? A gente vai lá fazer um churrasquinho, pegar uns lambari, frita lá mesmo, faz uma polenta lá, faz um churrasquinho. Então eu vou muito para lá. E também eu agora tenho eu chamo um morro lá em Pinto Bandeira, onde eu tenho um lugarzinho também, eu vou lá. Legal. Só que, claro, a gente tá com 61 anos, aí começa a andar com 61 com cabeça de 35, 40, começa a carregar pedra lá e tal. Não dá certo. Não dá muito certo. Aí chega de lá torto, né? É isso aí. Eu vou mais no sábado, sexta,
fugida também, né? Mas eu gosto muito dessa questão da natureza do interior. Então o pessoal lá, esses dias o cara me ligou, vou matar um porco aqui. Fui lá, né? Fim da tarde, foi num sábado, aliás, né? Então fui lá, comer torresmo, uma fortaia. Essa semana passada também, ali na Búzia, no Deirinho. Batei o porco, vem aqui comer um torresmo. Tá? Vamos lá comer um torresmo. E os planos para o futuro, Gabriele? Porque a gente pensa assim, né? O cara que foi prefeito, foi vereador, foi político, ele nunca perde muito gosto pela política, né? De alguma forma ele sempre vai acabar se envolvendo, né? Quer seja apoiando alguém ou quer seja participando diretamente. Contra a vontade da família. Pois é. Mas o que tu pensa assim, poxa, tem coisas que quando eu fui prefeito eu não consegui fazer, que se um dia eu voltasse a ser, ou se viesse a oportunidade, eu voltaria para fazer tal coisa que eu não tive a oportunidade, ou não deu certo, eu planejei alguma coisa e não consegui, ou se surgisse essa vontade, seria de ser, claro, fazer o que tu disse, para melhorar a vida das pessoas, né? Mas poderia ser por algum motivo maior, não, eu não fiz tal coisa, eu gostaria de fazer isso aqui. Eu diria assim, porque foi uma administração, como eu disse, de vários partidos ali e tal, algumas coisas meio desenhadas já, né? É uma experiência nova, então a gente aprendeu muito durante aquele... Várias coisas que de repente ou algumas ações, atitudes que a gente poderia ter evitado, não ter procedido daquela forma. Mas eu na política, eu estou à disposição da política. Na verdade, quando eu falei da família, é que a família tu não está junto da família, né? Tu nunca está, um prefeito dificilmente lá, tu vai para casa de noite e tal, né? E quando tu vai mais tarde, inclusive. Então a família, tu perde muito convívio com a família, né? Então naquela época a minha filha também estava estudando na Aparecida ali, tá? Então tu perde muito, por isso que muitas vezes a família é meio colocada de lado, né? Mas eu sou muito a gente vai aprendendo muito, eu sou muito de ouvir as pessoas, né? Essa questão dos conselhos, a questão de ir lá na comunidade ouvir, entende? Eu não tenho algo especificamente, né, de que a gente tem muitas coisas na cabeça hoje que eu diria, tem isso, tem aquilo, mas não depende só da cabeça do prefeito, eu acho que também tem que ouvir a comunidade, é bom isso aqui. Eu acho que hoje, assim, muitas vezes o pessoal lá sonhou que vai mudar a rua, né? Vai lá e muda a rua, o sentido da rua, entende? Não, as coisas não são assim, tem que ouvir quem entende. O prefeito, ele sabe tudo e não sabe nada, né? Porque as coisas são educação, é saúde, é esporte, é mobilidade urbana, é agricultura, então tu tem que ter as pessoas, né? Tu não pode ter receio de ter pessoas que saibam mais do que você, entende? Que te fiscalizem. Tem que saber conviver com isso, né? Tem que saber conviver com isso. E às vezes achar que isso às vezes não, ter a certeza de que isso é bom. Porque como tu disse, o prefeito não é um cara que sabe tudo. Ele sabe tudo e não sabe isso. Se fosse assim, não precisaria ter o secretário, não precisaria ter assessor, não precisaria ter nada. Então, eu assim, te dizer, a gente muitas vezes tem na cabeça, assim, né? Mas isso também depende de uma construção. Por exemplo, tu é candidato a prefeito. Eu estou à disposição da política, porque eu acredito na política, entende? Então eu estou à disposição, porque é coletivo, porque dá para fazer muito pelas pessoas, entende? Então eu estou à disposição da política partidária. Como eu te disse, eu sou presidente do partido hoje, mas isso tem que ser construído em conjunto. Um plano de governo tu faz ouvindo as pessoas, ouvindo os vários setores da comunidade, porque muitas vezes o que tu acha que é bom, não é isso que a comunidade quer. Então tu tem que ouvir a comunidade. A gente tem muita coisa na cabeça, aprendeu muito lá com aqueles 4 anos, né? Ele não aprendeu muito, mas sempre tem que ouvir. Claro que a última palavra é do prefeito, porque muitas vezes tem várias digamos, vertentes ou várias opiniões, e aí o prefeito tem que decidir, claro, com base, né? Então a gente tem, e a gente está à disposição da política, né? Eu acho que hoje, na época, por exemplo, na época, o pessoal, alguns que me criticaram, alguns partidários, eu saí em 2008 com 16 milhões em caixa.
Porque eu estava programando alguma coisa para o segundo mandato. Para o segundo mandato. Entende? Estava programando. E vou ser franco que tinha a questão do centro administrativo. Não é o essencial, não é o primordial, como eu disse, educação, saúde e segurança é o tripé de uma administração que eu penso que realmente está fazendo para as pessoas. Claro que tem esportes, tem agricultura, tudo, desenvolvimento econômico, turismo, imagina turismo aqui em Bento, né? Entende? E naquela época, hoje, quanto a prefeitura paga de aluguel? Eu nem vou arriscar dizer, porque eu não tenho esse dado aí. E a prefeitura, ela não é uma construtora, ela não é um banco, entende? Ela vai prosseguir até, sei lá, quando o mundo acabar, não sei se acaba e tal, né? Entende? Então, se tu for analisar, na época que não tem empréstimo, né? Tem um monte de empréstimo aí para fazer outras coisas, como está acontecendo, né? Tem muito assaltamento hoje sendo feito. O que é feito tudo é com empréstimo. É isso aí. Empréstimo. Nós não fizemos um centavo de empréstimo. Não estou dizendo que eu sou contra o empréstimo, entende? Mas tu faz uma administração enxuta, entende? Enxuta que eu digo respeitando cada centavo. Centavo é um pouco forte para dizer, mas respeitando o dinheiro público, né? Gastando onde se deve gastar, tendo um certo equilíbrio, né? Dá para fazer muito, né? Nem precisa de empréstimo. Então, naquela época nós entendíamos que, eu entendia, claro que isso ia ter que ser colocado depois, nós até tínhamos um projeto basicamente pronto. Nós temos hoje as secretarias, muitas, talvez hoje nem tanto, mas eu vejo imóveis, eu vou aqui, aqui próximo a Vila Nova, tem um pavilhão lá alugado pela prefeitura, que eu não sei dos veículos e tal. E a gente gasta de aluguel. Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, naquela época, como não tinha empréstimo para fazer, e por que não tem empréstimo? Porque senão o pessoal ia começar a fazer prefeitura para todos os lados. Entende? E, de repente, muitas vezes, prefeitura, prédios que não precisasse, né? Verdade. Entende? Então, a gente estava programando isso aí para centralizar, né? Onde é que hoje nós temos? Isso pode ser discutido também, né? Onde é que hoje nós temos, dentro do plano diretor, uma zona institucional? O que é isso? Sabe, né? Aqui nós temos Corsan, nós temos o Fórum, tem Justiça do Trabalho. 16ª CRE. 16ª CRE tem o Fórum, né? Enfim. OAB. Senai, né? Tem Senai. Senai, mas ali, essa região da Presidente Costa e Silva, que daria para fazer uma bela remodelação ali, uma pista que seria uma pista de eventos, né? Então ali é uma zona institucional, né? Daria para construir ali naquele campo municipal, né? Então ficaria centralizado. Quanto? Não é só de aluguel, porque eu vejo de viatura dentro da prefeitura, de veículos, custos com deslocamento, com pessoal, com isso. É isso aí. Então o aluguel, a despesa e o munícipe também. Concentração do serviço. Concentração do serviço, resolveria tudo ali. Entende? Então a gente realmente saiu da prefeitura com 16 milhões. Né? No entanto, depois a gente sabe que outros saíram da prefeitura com um déficit monstruoso. Se tu somar o que ficou na prefeitura com mais o déficit, agora eu vi há pouco tempo aí que, eu não me recordo se foi, né, um déficit de 26 milhões. Tá? Agora tem dinheiro, mas é dinheiro só no orçamento ali, tem o dinheiro realmente ali no caixa, porque uma coisa é tu ter dentro do orçamento. Claro. Né? O papel aceita tudo, né? Mas tem que ter o dinheiro para desenvolver. É isso aí, é verdade. Então, tem inúmeras coisas que a gente faria diferente, né? Entende? Inclusive no aspecto político, né? Mas isso tem que ser uma construção coletiva, né? Tá bem. Não dá para dizer especificamente isso. Eu usei um exemplo, claro, exatamente para demonstrar que essa questão dos 16 milhões e que não poderiam ser todos usados ali, porque a gente investir em torno de 40%, tem que investir a 30% em educação. Se não me falha a memória, se não mudou. Porque eu estou afastado desde 2008 da administração pública. Muito embora assumi a diretoria lá no Ministério, eu não tenho acompanhado muito essa questão, né? Do dia a dia, não tenho acompanhado muito, não. Eu não tenho acompanhado o dia a dia numa prefeitura.
A gente sabe, por exemplo, hoje o orçamento do município deve passar de 700 milhões. Passa. Né? Está quase 800. É isso, algumas coisas a gente ouve, na tua acompanha. época, isso. 170, 180. Na outra época a população era outra também. Né? Exatamente. Então, você tem acompanhado muito. Né? Eu usei exatamente esse exemplo porque 30% em educação, mas dava 15% em saúde, né? Entende? Dá quase 50% desse dinheiro obrigatoriamente ia ter que ser investido em educação e saúde. Mas já dá para fazer uma bela etapa. Com certeza, com certeza. Está bem, tivemos um baita papo aí sobre muita coisa, né? Sobre infância, sobre juventude, sobre adolescência, prefeitura, sindicato. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui, acho que foi um papo muito legal, acho não, tenho certeza. Vou passar a palavra para ti, para te despedir. Se quiser te despedir naquela câmera lá, tu vai falar direto pro pessoal lá. Eu que, na verdade, agradeço a oportunidade, né, Moisés, de estar aqui com você e conversando um pouco. É um bate-papo, né? Teria muita coisa para falar, mas algumas coisas, né, a gente sabe que até não deve falar, que envolvem outras pessoas e tal, mas o importante é que a gente falou um pouquinho aí da onde nós saímos, da nossa origem, né? Eu devo muito também, como eu disse, que eu parei lá no meu avô materno, né? Então a gente parava lá, me ajudaram muito. E a gente deve muito a questão da família e deve muito para as pessoas que nos ajudaram também, né? Então agradeço àqueles que participaram da nossa atividade, né? Tanto profissional quanto política, né? A gente sempre procurou fazer isso com muita honradez, honrando, né, o pai, a mãe, os meus avós, né, enfim, eu valorizo muito essa questão, como eu valorizo muito a questão da natureza, de sair muito para o interior, né, eu valorizo muito essa questão também de reconhecer quem nos ajudou. Não esperando, claro que eu falo mais de família, não esperando nada em retribuição. Né, na política também, a gente tem que saber isso. Se tu não pensar assim, não estiver preparado para isso, é complicado. É verdade. A gente tem que dar sem pensar em receber, né? É isso aí. Então, na verdade, a gente agradece a todas essas pessoas, agradece a oportunidade também de até hoje também ter participado tanto da vida profissional como da vida pública, né? Entendeu? Nosso muito obrigado aí, tá? E um abraço a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigado, Michel. Legal, sim, legal. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Também de fazer um agradecimento, não só por ter vindo aqui, porque eu também, durante muito tempo, estive ao teu lado na prefeitura, me deu oportunidades, então também tenho que fazer esse agradecimento de público aqui, né? Pelas oportunidades, agradeço por ter estado aqui. E se você acompanhou até o fim, não deixa de curtir, comentar, manda esse vídeo para os amigos. Se quiser separar uns trechinhos aí no Instagram também, esse material é bacana para divulgar para mais pessoas. Até o próximo Escuta Seu Cast. Valeu!